A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Glória a Deus, culto de oração. Mais um dia o Senhor está nos dando. E desde já, momento da palavra. Que Jesus te abençoe mais e mais. Você e a sua casa, em nome de Jesus. Hoje nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, que está em Juízes capítulo 7, que vem falar de vitória, de confiança, de direção do Senhor Deus para aquele homem que obedeceu, confiou, estava no meio de uma guerra, muitos inimigos vindo contra ele, mas ele teve a direção do Senhor. E o Senhor mostra nesta palavra que Ele é com aqueles que confiam. Diz assim: de madrugada, Jerubbaal, isto é, Gedeão, e todo o exército, e todo o seu exército, acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gedeão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gedeão: ainda há gente demais, desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficaram com você. Os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gedeão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gedeão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei você e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gedeão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300, e estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. Amém, amados? Essa palavra, ela vem mostrar dependência em Deus. Aqui, Gedeão, ele era homem de Deus, aquele que todos nós já temos no nosso coração a história, o encontro, a fala do anjo ali com ele. E aqui há uma guerra, o inimigo se levanta, está ali vindo para atacar.
Mas o que eu vejo, não importa, amados. O nosso Deus, Ele sempre vem para nos dar a vitória, para nos dar a direção. Aqui quando o Senhor, essa fala aqui foi de madrugada com Gedeão. Então eu creio que ele estava atento à voz de Deus. E aqui quando o Senhor vem falando dessa forma, de madrugada, Jerubaal, isto é, Gedeão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arote. Aqui, eles estavam ali, neste lugar, para guerrear com os inimigos que estavam vindo. E o Senhor vem e tem essa fala com ele. O Senhor ali, veja que tinha muitos, mas o Senhor diz que diz para Gedeão, dizer para aqueles que estivessem com medo, para voltar para suas casas. É interessante que o Senhor, eu vejo nessa palavra que o Senhor, Ele sempre tem a nos ensinar que não importa o afronto aonde chegamos, porque quando Ele chega ali, nesse lugar, a fonte de Arote, ali era o encontro que ia ter com aqueles inimigos que estavam vindo contra eles, que vinham. Ali era um lugar de pavor, de medo. Ali seria aquele momento de tudo ou nada, daquele que estava em Deus. Ali era um momento teste. E o Senhor, Ele vem falando para dizer que era necessário que o exército, que aquele povo ali estivesse na fé, na confiança em Deus. E naquele encontro ali estaria somente aqueles que estavam mesmo confiando em Deus. E diante de todo medo, de todo afronto, o que o Senhor ainda diz para Gedeão? Diz assim: e o Senhor disse a Gedeão: você tem demais gente para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Aqui o Senhor ainda fala isso. Ali, o momento, aquele confronto que eles iam ter, naquele lugar que seria o encontro ali daquela guerra, tinha muita gente, muitos ali. E o Senhor ainda disse para ele: olha, aqueles que estiver com medo, mande para as suas tendas. Porque tem gente demais. E não, aqui o Senhor mostra para nós que quantidade assim, porque ali aquele povo estava um exército ali, mas o Senhor sabia que ali tinha muitos que não estavam firmes, não estavam confiantes, estavam tremendo de medo, como a palavra de Deus diz. E o Senhor diz para Gedeão: aqueles que estiver com medo, mande embora para suas casas. Porque o Senhor, eu vejo nessa palavra, o Senhor nos ensina que nós, para servir ao Senhor, nós precisamos estar totalmente
totalmente crendo, ligado em Deus. E aqui vejamos que havia um confronto ali, havia um medo. Aquele exército grande estava ali. O exército também de Gedeão. Mas tinha muitos ali que não estavam firmes, confiantes. Eles estavam com medo. E aí, quando o Senhor diz, olha, aqueles que estiver com medo, Gedeão, manda embora. Manda para as suas casas. O que traz ao nosso coração? O Senhor estava dizendo que para nós estar em Deus, nós precisamos estar inteiro. Aconteça o que for, nós precisamos estar confiante nele. Então o Senhor ainda diz, e todo esse povo aí é gente demais. Então mande embora os que estão com medo. Fica somente aqueles que estão totalmente entregue, confiante, que eu sou com eles. Isso é o entendimento da palavra. Então 22.000 homens partiram e ficaram 10.000. Olha ainda o que o Senhor disse. Mas o Senhor tornou a dizer a Gedeão, ainda há gente demais, desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficaram com você. Se eu disser, então aqui o Senhor diz, desça, ainda um teste, amado, uma prova. Isso aqui, quando eu vejo essa mensagem, eu digo, o Senhor nos testa, amado. O Senhor, Ele sabe, Ele nos conhece, mas Ele nos testa. Porque quando Ele manda Gedeão mandar aquele povo embora, quando Ele diz ainda para aqueles 10.000 ali, ficaram 10.000, ainda passa por um teste, ainda vão ali até aquelas águas, que era para tomar água igual um cão, né, igual um cachorrinho. Então, e não era para se ajoelhar. Então, aqui, esse se ajoelhar, amados, é diante da situação, diante do inimigo. Era a prova que o Senhor estava dando ali para aquele povo. Esse se ajoelhar era para ter um esforço máximo, para não se dobrar diante das situações, dos levantes, de tantas coisas que vêm para nos parar, nos tirar a fé. Então o Senhor faz esse teste tão grande, e você veja que aqui ainda, olha o que o Senhor faz, mas o Senhor tornou a dizer a Gedeão, ainda há gente demais, desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser este irá com você, ele irá, mas se eu disser este não irá com você, ele não irá. Tudo o Senhor sabe, amados. O Senhor tem preparado aqueles que é para estar na sua obra, é para estar firme, aqueles que estão mesmo em Deus. E aqui nós vejamos que é um teste. E o que eu aprendo com esta palavra, o Senhor nos testa diante de situações aqui, como esse povo foram levados ali para ser testado, para ver ali o que o Senhor, como o Senhor estava agindo. Então, assim Gedeão levou os homens à beira da água, e o Senhor disse, separe os que beberem água, lambendo como faz o cachorro. Quer dizer, separe. Tudo aqui nessa palavra, vejamos, ordenança de Deus. Gedeão ali, ele estava atento à voz do Senhor, tudo que o Senhor dizia para ele fazia. Separe, separe. E Gedeão ali tão somente obedecendo. Separe os que beberem água, lambendo como faz o cachorro. Daqueles que se ajoelharam para beber, o número dos que lamberam a água
levando-a com a boca, foi de 300 homens. Quer dizer que você veja que daquela quantidade que estava ali, somente 300 foram escolhidos por Deus para vencer, para estar ali com Gedeão. E da mesma forma, o Senhor, Ele não vê quantidade, Ele vê sinceridade, compromisso, totalmente entregue a Deus e na obediência, assim como essa palavra vem falando ao nosso coração. Então aqui, todos os demais se ajoelharam para beber, quer dizer, os outros se ajoelharam. Esses se ajoelharam é aqueles que olharam para a situação, para o problema. Era aqueles que não estavam dando conta de fazer conforme o Senhor tinha dado a direção. E que diante desta palavra, o Senhor venha falar ao nosso coração, venha dizer qual a direção que nós precisamos andar e estar diante de situações, diante de guerra, diante de coisas que vêm para nos afrontar. Amado, nós estamos vivendo tempos de guerra, não uma guerra como essa aqui, inimigo corpo a corpo, mas guerra espiritual. E o Senhor, a cada dia, Ele nos leva a teste. E nós precisamos, amados, estar nele, para que Ele possa dizer: nesse eu posso confiar. Esse é meu soldado, este está pronto para guerrear, para vencer. E o Senhor aqui, você veja que essa palavra ela vem trazendo vitória. O Senhor vem nos ensinar que quando estamos na obediência do Senhor, Ele nos leva a teste. E Ele nos leva também a crer na sua palavra. E Ele contempla e vê. Assim como Ele disse ali para Gedeão, dessa forma, todo o número dos que lamberam água, levando-a com a mão à boca, foi 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. Quer dizer que ali passou no teste aqueles 300. Todos os outros ficaram para trás. E o Senhor também, Ele testa. A cada dia o Senhor está nos levando a nos posicionar, a estar diante dEle com esta fé, confiando nele. Aqui diz mais: o Senhor disse a Gedeão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Quer dizer que aqui o Senhor estava dizendo ali que todos aqueles que não passaram no teste, aqui, amado, o teste é a confiança, a sinceridade em Deus. Porque muitas vezes as lutas vêm, os problemas vêm, e nós queremos desistir. São testes, amados. E o que o Senhor nos ensina nesta palavra é que nós precisamos estar em Deus, confiar, estar entregue. Assim como esses 300 aqui, eles passaram no teste. E o Senhor nesta noite também, Ele nos ensina e quer que cada um de nós venha passar as lutas, as tempestades, os afrontos, porque Ele é conosco, Ele contempla. E nós estamos passando a cada dia, amado. É por isso que nós, cada dia, precisamos agradecer a Deus. Cada dia de sua vida você venceu. E nós somos mais que vencedores no Senhor. E saiba que lutas, todos os levante. Não adianta você estar no meio de uma multidão.
Adianta você ter confiança em Deus. Não importa o que está acontecendo cada dia, a tua fé tem que estar em Deus para que possamos passar no teste, porque o Senhor nos testa. Nós estamos passando. Aqui você veja que esses homens aqui, eles passaram no teste. Ali, e o Senhor falando para Gideão, é dessa forma, é assim, e ele tão somente obedecendo. E diz mais, e o Senhor ali, ele disse para Gideão, com esses 300 você vai vencer, eu entregarei os inimigos nas tuas mãos, nas mãos de vocês. Você imagina o tanto que tinha antes, e aqui você imagina, sobraram 300, mas esses 300 aqui estava pronto para vencer uma guerra, para ganhar ali de Deus a vitória, para ganhar a vitória. E é isso que o Senhor nesta noite fala ao nosso coração. Vamos estar em Deus, confiar em Deus e saber que a vitória é nossa. Não importa o inimigo que se levante, se levanta para cair, porque Deus é mais. Mas nós precisamos estar na posição dos 300. Totalmente, completamente em Deus. Não pela metade. Um dia eu creio, um dia eu duvido, outro dia eu estou com todos os pensamentos contrários. Não, em nome de Jesus. Firme-se mais e mais no Senhor. Vamos, igreja, confiar em Deus. Deus não está se importando com quantidade, mas com qualidade, com compromisso, com honra a Ele. E Ele está pronto para nos dar a vitória. Assim como Ele deu aqui para Gideão, Ele entregou ali aqueles que vinham há tanto tempo oprimindo aquele povo. E ainda Deus fala que ia deixar 300 para que depois ninguém viesse falar que foi porque tinha muitos. Interessante isso, né, amados? Então o Senhor diz que é com o que você tem, com a fé que você tem, que o Senhor te dá a vitória. Aqui o Senhor deixa bem claro que com os 300, para que depois Israel, que era o povo de Deus, não viesse até dizer, vencemos, nós vencemos. Não, amados. O Senhor está dizendo que é o que, com a nossa fé, é com o que nós temos nas mãos, que o Senhor nos dá a vitória. Porque Ele é Deus, Ele faz, Ele é o Deus do impossível. Ele tão somente quer ver isso no nosso coração, a nossa fé, confiança, entrega total, não importa o levante que for, porque aqui, quando eles estavam ali, na fonte do medo, quando eles chegaram ali naquele lugar, era um lugar do medo, ali era a prova, mas o Senhor estava com aqueles que estavam totalmente confiante e obedecendo à voz do Senhor, tendo a direção do homem de Deus, Gideão. E ali a palavra de Deus diz que a batalha foi vencida. Eles foram vitoriosos. A palavra de Deus diz a vitória de Gideão sobre os midianitas. Quer dizer, houve vitória. E também o Senhor fala ao nosso coração nesta noite. Não importa o inimigo que se levantar, o que você tem que agir é com o que você tem, a tua fé, a tua qualidade, a tua fé em Deus, o teu compromisso, a tua honra com o Senhor. E você é mais que vencedor. O Senhor nos dá a vitória. Assim a palavra fala ao nosso coração, em nome de Jesus. E nós precisamos, amados, viver. Porque o Senhor tem o melhor para nós, mas Ele quer ver fé no nosso coração. Amém? Ele quer ver fé no nosso coração. E ainda aqui
1 Timóteo, versículo 7 diz assim, é 2 Timóteo, tá, amados? Perdão, eu estou aqui. Esse versículo aqui que eu amo, porque ele fala como que nós precisamos ser como servo de Deus. Porque é isso aqui que o Senhor nos deu. Diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Diz assim, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, o Senhor, Ele nos deu um espírito de ousadia, um espírito de confiança, de busca, de perseverança, de fé. Nós não recebemos do Senhor o espírito de covardia. O espírito de covardia, aquele que a luta vem, que os problemas vêm, e esse espírito vem querer nos parar, dizer, não adianta, eu vou desistir, não está adiantando, nada está acontecendo. Esse espírito é de covardia. E o Senhor não quer no coração dos seus filhos, em nome de Jesus. O Senhor quer. Isso aqui que está falando é a palavra de Deus, não é palavra da irmã Cida, é palavra do Espírito Santo que foi deixado para nós. Olha aqui o que o Senhor nos deu. Pois Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não deu para nós espírito de covardia. O que Ele deu foi isso aqui. Mas de poder, seja o levante que for que está acontecendo aí na sua vida, na sua casa, levante-se, clame o sangue de Jesus. Declare em voz alta, seja qual for o problema, com esse espírito aqui que o Senhor nos deu, espírito de poder, declare, sai da minha casa, Satanás, sai da minha família, sai do meu corpo, da minha saúde, em nome de Jesus. Declare, porque o Senhor está dizendo aqui, mas o Espírito que o Senhor nos deu foi esse, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quer dizer, o Senhor nos deu um espírito de poder para expulsar todo o mal, em nome de Jesus. E você tem este poder. Porque a palavra de Deus é bem clara. O Senhor nos deu um espírito de poder. E se o Espírito de Deus tem poder sobre a minha vida, eu tenho autoridade para repreender todo o mal em nome de Jesus. Para clamar o sangue de Jesus. Não tenha medo, porque o Senhor, na sua palavra, diz que Ele nos deu um espírito de poder, de autoridade, para expulsar o mal da nossa casa, da nossa família, seja qual for a área, que você nesta noite receba. E não tenha medo, porque é a palavra de Deus. E se você tem esse espírito, se você está em Deus, o Senhor já nos deu um espírito de poder, de equilíbrio, para vigiar, para observar o que está acontecendo. E em nome de Jesus, repreender, expulsar com toda a autoridade no nome de Jesus. Não é você que vai fazer isso. É em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Assim como está escrito na palavra. O Senhor te dá essa força,
esse equilíbrio. É porque é isso aqui que o Senhor faz, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, o crente, o servo de Deus, tem que ter esse equilíbrio, tem que ter o amor, porque o amor de Deus, ele te dá essa segurança, essa direção, esse equilíbrio para você prosseguir, em nome de Jesus. São palavras assim que o Senhor fala ao nosso coração, porque Ele quer nos ajudar. E não importa a batalha que for, não importa quantos são, importa que você tem que agir pela sua fé. Como a palavra de Deus diz, o meu justo viverá da fé. É assim que o Senhor fala. O próprio Jesus, quando ele estava ali com Jairo, que foi até ele, pediu socorro, porque a sua filha estava muito doente, veio a notícia: mestre, não perturbe mais o Senhor, a tua filha está morta. O que Jesus falou para ele? Não tenha medo, tão somente creia. Assim que Jesus falou. Não tenha medo, tão somente creia. Então essa palavra nesta noite fala para nós, não ter medo do que está acontecendo, mas crer no poder do Senhor Jesus, mas exercer a nossa fé em Deus e agir, estar de pé em nome de Jesus. Assim que a palavra vem falando ao nosso coração e que você venha receber no seu coração, venha receber no seu coração essa palavra. E ainda aqui em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, olha o que diz também para nós. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes. Façam tudo com amor. Aleluia. Meu Deus, que palavra. Olha o que o Senhor diz para nós. O que nós precisamos estar? Vigilantes, firmes. É isso que o Senhor quer ver em nós, amados. Assim que a palavra diz. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes. Todo o tempo, mantenham-se. Esse mantenham não é uma hora eu estou em Cristo, outra hora eu estou blasfemando, dizendo que a vida não tem sentido, que tudo não está. Não. O Senhor está falando aqui, amados, que esse versículo, essa palavra esteja no seu coração, que você receba. Estejam vigilantes, quer dizer, atento ao que está acontecendo. Mantenham-se firmes, mantenham-se todo o tempo firmes, firmes na fé, que é o alicerce da nossa comunhão com Deus. Todos os homens de Deus venceram porque eles exerceram a fé. Então é assim. Mais uma vez, o que o Senhor fala? Sejam homens de coragem. Sejam homens e mulheres. Quando fala homens, está falando incluindo tudo, todos. Sejam homens de coragem. Sejam fortes. Sejam fortes. É assim que o Senhor fala ao nosso coração. O Senhor não quer que os seus filhos venham perecer, desanimar. Por esta razão, Ele nos dá palavra como essa para dizer e
ao nosso coração o quanto é importante servir a Deus, o quanto é importante estar em Deus. São tantas coisas boas que o Senhor passa para nós, assim, só para finalizar aqui, em Deuteronômio capítulo 31, versículo 6, ainda também vem falando, ensinando aqui. Olha o que o Senhor disse ali para aquele povo, quando o Senhor estava ali, trazendo eles, tirou do Egito, vinha trazendo para a terra prometida. Olha aqui, Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Aqui o Senhor estava falando também daqueles que se levantavam contra o povo de Deus. O Senhor aqui conforta ali aquele povo. E da mesma forma, o Senhor nos conforta e nos ensina aqui. Toda a palavra de Deus vem nos encorajando, nos levando a algo maior, a dizer que Ele está à frente, que Ele peleja por nós. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Você acha que o Senhor falou isso só para aquele povo? Não, hoje o Senhor está falando aos nossos corações, que Ele é conosco, que Ele não nos abandonará. E não é para ter medo. Quantas e quantas palavras veio falando? Não tenha medo. Amém, amados? Isso é Deus, isso é o amor de Deus. E ainda aqui no versículo 8 diz assim: o propósito do Senhor, o próprio Senhor irá à sua frente. Olha isso, o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você, o próprio. Oh, meu Deus, isso alegra o meu coração, saber que eu estou aqui numa luta tão grande, o Senhor está à minha frente, para dizer: meu filho, eu estou aqui, eu sou contigo. Aleluia, Jesus. O próprio Senhor irá à frente e estará com você. Você não está sozinho. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Não tenha medo, não desanime. É assim que o Senhor fala ao nosso coração. Que você receba esta palavra, que você viva. Se você tem a oportunidade, pode meditar em todo o contexto, e você vai ver que grande é o poder de Deus, o que Ele fez, o que Ele fará na sua vida, o que Ele está fazendo. Então somente creia e saiba que o Senhor não nos abandonará. Não desanime, guarde no seu coração, que o Senhor te abençoe, receba, viva e esteja certo que o Senhor é contigo. Deus te abençoe, fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo culto. E obrigado pelo carinho de estar me assistindo, que é ouvindo a palavra de Deus. Deus te abençoe.